entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? E agora lá no livro de Jeremias, um capítulo muito conhecido, Jeremias 33, versículo 3. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo Deus, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Os amados podem se assentar, mas não esqueçam de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu confesso, aleluia, que o Senhor tem falado comigo já há alguns dias em Jeremias. E eu fui buscando no livro de Jeremias confirmação da parte do Senhor, porque quando nós, aleluia, vamos trazer a palavra, primeiramente a palavra vem para a gente, e depois a palavra para os amados irmãos. E eu fui buscar no Senhor, e estava lendo, estudando, procurando. Eu falei: Senhor, é fácil falar para os irmãos, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Mas por que o Senhor, aleluia, falou para Jeremias clamar a ele? Aleluias. E eu fui buscar. E na palavra, aleluia, nos ensina que Jeremias, o profeta chorão, o profeta, aleluia, que não era tão bem visto no meio do povo, porque era o profeta, aleluia, que levava para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, com que os irmãos viessem se consertar do seu erro, que os irmãos, aleluia, não viessem mais pecar, mas que os irmãos pudessem, aleluia, ter a simples humildade de olhar, reconhecer que estava pecando, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. E por conta disso, aleluia, Jeremias, ele era perseguido. Por conta disso, aleluias, Jeremias não era tão bem visto, porque o profeta de Deus, aleluia, como o nosso pastor Moisés disse, já escolhido do ventre da mãe, o Senhor já tinha um plano para a vida daquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aborreceu a muitos, porque ele nunca trazia palavra de paz, mas sempre palavra de guerra, sempre palavra de correção. Olha, se converta dos seus maus caminhos. Olha, volte para o Senhor. Não é desta maneira, não é assim que você vai vencer. Mas o povo não deu ouvidos. E o povo de Judá e Jerusalém foi um povo muito abençoado outrora, na época de Davi, na época, por um tempo, aleluia, na época do rei Salomão. Mas por conta de erros, aleluias, o povo acabou seguindo os maus exemplos. E nessa noite, aleluia, o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Quando o Senhor levanta um profeta e diz para você que você tem que se consertar, que você tem muitas das vezes que olhar para trás e ver que você errou, e ser humilde, aleluia, e aceitar a correção, e saber que por conta do seu erro, por conta da sua rebeldia, a conta vai chegar. Mas nós temos, aleluia, que nos prostrar e buscar a face do Senhor. E nós sabemos também que o povo foi levado a cativeiro pelo rei da Babilônia. E ali, aleluia, o profeta Jeremias foi levado, aleluias, ao cativeiro. E quando ele estava ali, o Senhor falou com ele: olha, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo é acerca, aleluia, do povo que estava preso, aleluia, na Babilônia, que foi levado cativo. E se você ver aqui no subtítulo, você vai ver que o Senhor,
Ele tem uma restauração certa para aquele povo. Mas basta o povo, aleluia, entender que está errando. Buscar o Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. E ter a plena certeza e convicção que se você entender que você errou, que se você entender, aleluia, que você vai pagar pelo seu erro, mas depois disso o Senhor, ele vai vir com a resposta. Ele vai vir com vitória. E quando o Senhor falou para Jeremias, olha, clama, busca, porque eu vou virar esse cativeiro nessa noite. Da mesma forma que o Senhor falou com Jeremias. O Senhor, ele falou comigo no meu lar. E ele fala com você aqui nessa noite. Jeremias buscava pelo povo de Judá e Jerusalém. E o Espírito Santo de Deus pergunta para mim e pergunta para você. Por que você está buscando? Qual é a situação, aleluia, que não está nada fácil na tua vida e que você tem buscado, certamente tem desanimado, porque você pensa que o Senhor não está te ouvindo, ou o Senhor não está vindo, aleluia, com a resposta no tempo, aleluia, que você quer. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, aleluia, que diz também na palavra do Senhor, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, aleluia, de você orar, há um tempo, aleluia, de você reconhecer que errou, que pecou, muitas das vezes, aleluia, entristeceu o coração de Deus. E Ele diz, eu quero te abençoar. Eu vou te surpreender. Mas você tem que descer. Você tem que descer na presença de Deus. Você tem que se humilhar. Você tem que ser obediente à palavra do Senhor. Porque o que faz a diferença na vida do cristão é ser obediente à palavra do Senhor. E o Espírito Santo pergunta para mim e pergunta para você. Faz de conta que existe um termômetro diante de você. E como está esse termômetro? Mediante a sua busca na presença do Senhor. Você tem buscado o Senhor de qualquer maneira, sem certeza ou convicção de que a vitória ela é certa? Ou não? Você está se doando. Você está rasgando o teu coração. Você está confiando que se você orar, se você buscar, se você clamar, no tempo determinado pelo nosso Senhor, algo vai acontecer? Aleluia. E assim foi. Jeremias orou, Jeremias clamou, Jeremias confiou, porque ele era um profeta, ele confiava, ele acreditava. Aleluias. E o extraordinário de Deus aconteceu na vida daquele povo. E será que nesta noite, aleluia, você pode dizer que o extraordinário de Deus pode acontecer na tua vida? Pode acontecer no teu lar? Pode acontecer, aleluia, na vida dos teus? Na vida daquele que você disse, Senhor, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou pagar o preço. Porque eu quero ver, aleluia, a diferença. Eu quero ver algo acontecer. Você tem perseverado na presença do Senhor? Ou você tem buscado apenas uma vez? Aleluia. Tem achado difícil, porque a vitória não vem, a resposta não chega, e você tem desanimado? Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, se você tem clamado, se você tem confiado, clama mais um pouco, busca mais um pouco, suriando a lamanélia, lebassura e canta a lamanélia. Porque enquanto você ora, enquanto você busca, enquanto, aleluia, você clama, algo no plano espiritual que os nossos olhos carnais não podem enxergar está acontecendo. Lutas, aleluias, entre anjos. Muitas das vezes quando eu vou orar, ou a situação está difícil, porque daí, meus irmãos, não é mais uma oração, é um clamor.
e que muitas das vezes nos falta até palavras para buscar a face do Senhor. E daí é quando nós estamos totalmente quebrantados e com gemidos inexprimíveis, nós clamamos o nome do Senhor. E quando, aleluia, nós chegamos nesse ponto de que já não tem mais palavras, somente lágrimas, gemidos na presença do Senhor, o Senhor, Ele começa a nos moldar. O Senhor, Ele começa, aleluia, a nos preparar para o que Ele tem reservado, aleluia, para mim e para você, nesse plano terrestre. Porque eu aprendi com meu esposo que o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, num plano maior, é a nossa salvação. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que já morreu por mim e por você na cruz. Ele já nos garantiu a vitória. Ele já nos garantiu a salvação. Então por que você está titubeando, cocheando em dois pensamentos? Será que vai acontecer? Pois eu gostaria de dizer para você nessa noite, enquanto você está orando, enquanto, aleluia, você está buscando no Senhor, enquanto, aleluia, você está confiando plenamente, aleluia, nas promessas que o Senhor um dia liberou sobre a tua vida, você vai ver que grandes coisas o Senhor está fazendo, grandes coisas, aleluia, o Senhor tem para você, porque como diz aqui nos Salmos de número 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere, confia, saiba que os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que não ouça o teu clamor. Nem as mãos dele não estão encolhidas, para que não possa te alcançar, te segurar, te colocar de pé e fazer com que você marche, suriandalabaxéria, mediante a esse mar bravio. Porque quando nos posicionamos, mediante as lutas, mediante os levantes, aleluia, a coisa se torna mais fácil. Porque nós estamos cheios do poder, mas estamos convictos de que a vitória ela é certa e sabemos que tudo é uma questão de tempo. Sabemos que o Senhor vai virar o cativeiro. Sabemos, aleluia, que o Senhor ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então por que, meu amado e minha amada, você muitas das vezes se enfraquece no meio da caminhada? E aqui eu estava buscando, e eu queria saber, aleluia, a diferença em oração e em clamor. E a gente vai pesquisar, a gente vai buscar, o Espírito Santo testifica o nosso coração. E eu vi que orar é quando se diz, lá em Mateus, lembrei, pastora, Mateus não é só o Mateus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele diz: entra no teu aposento, fecha a porta e me busca em secreto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nosso quarto, o nosso aposento, pode ser um sentido figurado para mim e para você, porque eu consigo buscar a face do Senhor na sala, quando todo mundo está dormindo. Aí ali é o meu cantinho, que eu me prostro na presença do Senhor. É a minha intimidade diária que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. E a oração, ela é um diálogo contínuo que podemos ter. Porém, muitas das vezes, essa oração pode ser em silêncio, porque o Senhor, Ele conhece os meus pensamentos e os teus pensamentos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que tem os olhos como chamas de fogo, que conhece o meu e o teu interior. Então a Ele nada passa desapercebido, porque Ele me conhece, Ele te conhece.
Mas existe, aleluia, a necessidade de nós nos comunicarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E falar com Ele, aleluia, mesmo quando tudo está bem, nós temos, aleluia, que tirar um tempo para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos adorá-lo nessa oração, através, aleluia, de um cântico, através de uma exaltação, dizendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer poderosamente mais, e agradecendo por tudo que Ele tem feito. Essa é a oração. É algo, aleluia, que muitas das vezes nós fazemos no momento de tranquilidade. Quando nós fazemos, aleluia, num momento que não estamos tão desesperados. Mas o clamor, aleluia, é o grito da alma. É uma súplica insistente por socorro. Geralmente ocorre diante de dores, angústias e de grandes necessidades, onde a pessoa rasga o seu coração para Deus. Meu Deus. E é quando, aleluia, a palavra do Senhor diz assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Porque quando nós estamos fracos, aleluia, nós não temos uma oração bonita, nós não temos um cântico para louvar o nome do Senhor, mas nós temos, aleluia, a realidade da situação para apresentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas das vezes eu posso dizer a mim mesma, aleluia, quantas das vezes eu me prostrei aos pés do Senhor, numa forma de clamor, sem ter palavras, somente gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. E eu gostaria de dizer para você que o Senhor, Ele entende o significado de cada lágrima que você tem derramado na presença dEle. Ele sabe, aleluia, da tua necessidade. Mas Ele, aleluia, também diz ao meu e ao teu coração, para que as bênçãos me alcance, porque eu também aprendi com meu esposo que nós não devemos correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que tem que correr atrás da gente. Mas por quê? Porque se nós formos obedientes aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as bênçãos, elas são inevitáveis na tua vida. Ela tem que acontecer. Então, por que, crente, tantas das vezes você insiste em não obedecer a palavra de Deus? Por que tantas das vezes, aleluia, você insiste em pagar um preço, como o povo, aleluia, pagou quando foi cativo, aleluia, pelo reinado, aleluia, do rei Nabucodonosor, e foi levado cativo para a Babilônia? Muitas das vezes nós estamos cativos dentro dos nossos lares, dentro, aleluia, da nossa casa, por não nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, sem ter o princípio da palavra, primeiramente no nosso interior, e depois levando para os nossos, dentro do nosso lar. Ou, muitas das vezes, aleluia, nós até clamamos ao nome do nosso Senhor, nos prostramos, rasgamos o nosso coração, mas não descansamos. E acaba aquele clamor, e já até esquecemos, e queremos fazer conforme a nossa força. Mas eu gostaria de dizer para você, que eu particularmente, eu me vejo assim, que eu sou totalmente dependente do meu Senhor. Eu, aleluia, dependo dele para todas as coisas. E você? Será que você tem essa convicção na tábua do teu coração? Que você, aleluia, é totalmente dependente das benevolências do Senhor,
sobre a tua vida, sobre a tua causa, sobre os teus projetos, sobre a tua família. Porque muitas das vezes, queridos, nós oramos, nós buscamos, nós nos prostramos, mas daí nós vamos e esquecemos que entregamos nas mãos do Senhor e colocamos a nossa mão. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, descansa o teu coração, deixa o Senhor trabalhar, deixa Ele fazer, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, aleluia, o agir de Deus, aleluia, nas nossas vidas, na vida dos nossos. O Senhor, Ele nunca perdeu o controle. Ele sabe, aleluia, o que está fazendo, porque Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, decanta lá na neve, esfriando a lavaxéria. Ele é aquele, aleluia, que vira o cativeiro no tempo certo. Ele é aquele, aleluia, que muda o quadro no tempo certo. Só basta você confiar, só basta, aleluia, você descansar, só basta, aleluia, você rasgar o teu coração na presença do Senhor. Porque enquanto você clama, enquanto você busca, enquanto você confia, o Senhor, Ele vai te enchendo. O Senhor, aleluia, Ele vai te renovando. O Senhor, aleluia, Ele vai te restaurando. O Senhor, aleluia, Ele vai te moldando. O Senhor vai te enchendo. Você vai recebendo unção, vai recebendo renovo. E quando menos você esperar, você é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é dessa forma que o Senhor faz. Aleluia, é com intimidade. Aleluia, é com um coração quebrantado, decanta lavassurinha lavaxéria. É com o rasgar do teu coração na presença do Senhor. É com você, aleluia, reconhecer que você errou, que você pecou, que você se arrependeu e colocar no teu coração que você não vai fazer mais. Aqui no Salmos de número 51, eu gosto muito desse versículo, que diz assim, Salmos número 51, versículo 10, o salmista Davi falou assim para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui foi uma oração do salmista. Aleluias. Quando o salmista caiu em um erro, em um pecado, o rei Davi, quando ele cometeu o seu maior pecado, e ali ele reconheceu o pecado, ele se arrependeu, ele se lançou aos pés do Senhor e disse para o Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quantos, aleluia, não temem em ser lançados fora da presença do Todo-Poderoso? Quantos, aleluias, não temem mais, aleluia, em não ter o bom e amigo Espírito Santo todos os dias da sua vida, do seu lado, te conduzindo, te direcionando, aleluia, mostrando de que forma que você vai fazer? Quantos, aleluia, tem um coração perverso e se diz ser servos e servas do Senhor? Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite: o Senhor, Ele conhece cada um de nós, pois os olhos dele, aleluia, esquadrinham o meu e o teu interior, aleluia, e Ele sabe o que eu carrego, o que você carrega, o que cada um de nós, aleluia, carregamos dentro de nós.
e o Senhor, muito menos o Espírito Santo, porque eles são uma pessoa só. Aleluias. Eles nunca, jamais ficarão ou ficam enganados. Você pode usar de qualquer artimanha. Você pode até enganar a nós, os pastores, os obreiros. Mas ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, jamais. Verdade, meu Deus. Jamais. E toma cuidado, meu querido e minha querida. Porque o ai de Deus, ai, decanta lá na neve. Não queira sentir, aleluia, o ai do Senhor. Como aquele povo que começou a servir a outros deuses. O Senhor preparou tudo, do bom e do melhor. Jerusalém, o lugar onde tinha o templo, aonde, aleluia, o povo levava os seus sacrifícios anualmente. Era a cidade de Deus. Mas eles não estavam satisfeitos e começaram a servir a outros deuses, incomodando o coração do Senhor, e pagaram um preço. Meu Deus. E hoje em dia, um evangelho que nós vivemos, que não pode falar um ai, não pode falar um nada, que o irmão já fica de cara feia, já quer mudar de ministério. Aleluias. Porque a repreensão, meu querido, ela é muito boa. Sabe por quê? Porque o pai, ele repreende o filho que ama. E ele deixou a palavra do Senhor para nós meditarmos nela dia e noite. E não voltarmos atrás na palavra do Senhor. Meu Deus. Então, só fica enganado. Só vive no engano aquele que não busca a palavra. Aquele, aleluia, que não tem os pastores que te apresentam a verdade, que é a palavra do Senhor. Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Então não se afaste da verdade. Não se afaste, aleluia, da palavra. Mas creia, somente creia, aleluia, que se você andar na conformidade, aleluia, da palavra do Senhor, e entender, aleluia, que você, aleluia, já não vive mais conforme o teu querer, mas vive conforme o querer de Cristo Jesus na sua vida, se convertendo dos seus maus caminhos, aleluia, e entendendo que se você, aleluia, reconhecer, clamar ao Senhor, confiar no que Ele vai fazer, aleluia, descansa o teu coração. Aleluia. Porque Ele tem milagre, Ele tem vitória, Ele tem o sobrenatural, Ele age, porque a maior especialidade do nosso Senhor Jesus Cristo é o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que você está temendo? Por que, meu querido e minha querida, você está deixando o inimigo, aleluia, soprar ao teu ouvido, dizendo que você não é digno, ou que você não é digna, aleluia, de se achegar e clamar a presença dele? Porque independente de como você esteja, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, aleluia, Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir, aleluia, o teu clamor. E Ele vai entrar com providência. Nem que no princípio, meu amado, minha amada, seja um escape. Nem que no princípio, aleluia, seja somente um sinal. Porque você também tem que ter a certeza no teu coração que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não faz nada pela metade. Mas Ele só vai te entregar tudo, aleluia, quando você estiver totalmente preparado. Por isso, aleluia, que existe um tempo determinado. Por isso, aleluia, que você tem que entender e reconhecer que você errou, que você pecou e que você tem que voltar, aleluia, reconhecer, se arrepender de todo o teu coração, como o rei Davi se arrependeu. A casa dele pagou um preço alto.
Nós sabemos da história. Verdade. Aleluia. Mas a promessa do Senhor que Ele tinha para com a vida de Davi não voltou atrás. E é assim na minha vida, é assim na tua vida. Porque na palavra do Senhor diz, aleluia, e eu guardo para mim que um dia eu recebi essa profecia. E todos os dias na minha oração, porque hoje não é mais um clamor, é uma oração. E eu falo ao Senhor, Senhor, eu creio naquela profecia que um dia eu recebi. Que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Glória a Deus. Independente, aleluia, de como esteja a vida dos meus filhos. Porque eu tenho 2 filhos que estão na presença do Senhor. Mas eu tenho 2 filhos que não estão na presença do Senhor. E daí você me pergunta, como está o seu coração, irmã Jussara? O meu coração está confiante na promessa do Senhor. E outrora, aleluia, há um tempo atrás, quando essa minha oração foi um clamor, o Senhor, Ele trabalhou em mim. O Senhor, Ele moldou o meu coração. Aleluia. Aprofundou mais a minha estrutura nele, decanta surianta. Porque é dessa maneira que o Senhor faz. Quando nós estamos buscando, quando nós, aleluia, estamos nos derramando na presença dEle, Ele vai preparando o nosso coração, Ele vai aprofundando o nosso alicerce na presença dEle, porque para a casa, aleluia, não cair, o alicerce ele tem que ser fundo, ele tem que ser mais profundo. E como que nós aprofundamos os nossos alicerces na presença do Senhor? É na busca, é na oração, aleluia, é na entrega diária, na presença dEle, na confiança. Então, meu querido, se você entregou, descansa, porque eu estou descansando e confiando. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. Se você está confiando, continue buscando. Aleluia. Aleluia, deixando o Senhor te moldar. Porque nós somos como um vaso, aleluia, de barro. E o barro, o Senhor, Ele molda na conformidade que Ele quer. Aleluia. E se nós não estamos da forma que Ele quer, nós sabemos que Ele vai lá, Ele quebra, Ele faz novamente. Então, meu querido, não perca o seu tempo em fazer da sua maneira. Não perca, aleluia, o seu tempo achando que é da forma que você acha. Deixa de lado o seu achismo e vem para a palavra do Senhor. Aleluia. E confia plenamente nele. E se você tem clamado, continua clamando. Se você tem orado, faça isso, algo rotineiro na sua vida, e confie no Senhor, amém? Você recebeu essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Então vamos adorar o nome do Senhor nesta noite?